Graças a Deus, né, Deus? Mais uma vez, o Senhor nos dá essa oportunidade para falar da Tua Palavra e aprender dele. Nessa noite eu quero ler em duas escrituras, em Hebreus, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Vamos, se for de pé. De pé. De pé, Pedro. Pedro, de pé. Reverência à palavra do Senhor. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Agora eu quero ler em São João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém? Amado Deus, abençoa-nos nessa noite, fala conosco, em Tua Palavra Santa, guia-nos em Tua Palavra Santa, nos ajuda, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Ajuda a cada um que não pôde vir. O Senhor conhece as necessidades de cada um, tenha misericórdia deles, mas que cada um venha dar mais atenção para Ti. Cada um venha dispensar um pouco mais das suas vidas, do seu tempo, para a Tua Palavra, para o Teu Espírito Santo, para que eles possam receber todas as coisas que eles têm necessidade, meu Deus. Ajuda cada um, eu te peço, e nos ajuda nessa noite, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho, para a Tua glória. Amém. Amém. Podeis sentar. Água, pai. Graças a Deus, né? Eu quero ler um pouco aqui, alguns parágrafos, na mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra. Do parágrafo 19 em diante, o profeta diz assim: e ver esta era nervosa em que estamos vivendo, e as fitas da semana passada, eu creio, te revelarão grandes e terríveis coisas que iremos falar em um destes dias, quando conseguirmos um lugar suficiente para abrir aquelas últimas pragas, para serem derramadas sobre a terra, aquelas salvas, ou melhor, derramando as salvas e os 7 trovões, e aquelas cenas horrendas que estão vindo sobre a terra. O homem agora e as pessoas estão hoje em uma tal condição neurótica. Todo mundo. Você pode ter isto nas seleções da Red Digits do mês passado. Você observa o assunto lá, é sobre Billy Graham, o grande evangelista. Ele ficou tão cansado que simplesmente não pôde sustentar suas reuniões. E ele foi até a clínica de Maio para um check-up físico, e lá não havia nada de errado com ele, somente porque não fazia esforço suficiente. E eles fizeram com que ele corresse exercícios físicos. Ele corre 1 milha todos os dias. Então, o artigo segue diante dizendo que a ciência tem provado aquilo hoje, que os jovens, estes rapazinhos e mocinhas, alcançarão a sua meia-idade aos 20 anos de idade. E pelos 25, muitas vezes, em muitos casos, as moças já estão na menopausa, aos 25 anos de idade. Já pensou?
Eu não sei se vocês sabiam disso ou não, mas há poucas noites atrás, enquanto o Espírito Santo estava falando aqui na reunião, uma mocinha sentada aqui embaixo, isto é exatamente o que estava errado com ela. Com aquela moça, quando ele chamou, eu olhei para ela pela segunda vez, olhei outra vez e vi qual era o problema. Eu pensei, isto não pode ser. É uma mocinha muito nova, mas era menopausa, com cerca de 20 anos de idade. A moça estava na audiência, esperando para receber oração, porque ela estava sofrendo um problema que ela nem sabia o que era, nem os médicos, né? O Espírito Santo veio e revelou para o Umbrana, é menopausa, com 20 anos de idade. Já pensou? Alimentação errada, estresse, as mulheres saindo da posição. Se elas soubessem, se as mulheres soubessem que elas estando na posição dentro dos seus lares, cuidando dos seus filhos, sendo submissas aos seus maridos, elas estão sendo guardadas de doenças, aflições antecipadas. Porque ela estando dentro de casa, está sossegada, o marido foi constituído por Deus para suportar muito mais peso, muito mais pressão do que ela. Então ela fica tranquila dentro de casa, enquanto o marido traz o sustento para dentro de casa. O trabalho da mulher é cuidar dos seus filhos, educar os seus filhos no Senhor, nas coisas boas, ensinar os meninos, as meninas, as coisas boas, né? Não colocá-los na frente de televisão, de computador, para que eles não fiquem atrapalhando, né? Não fiquem tomando o tempo delas, porque elas têm que gastar com elas mesmas, com egoísmo, não tem tempo nem para os filhos. Então, aos 20 anos, essa moça já estava na menopausa. Já pensou? Com cerca de 20 anos de idade, 23 anos, algo assim, bem? Minha mãe e sua mãe chegaram àquela idade nos 45 anos de idade. É a média normal, que cessa a ovulação, né? Então nós estamos vivendo um tempo de muito desgaste, de muita agitação, de muito problema. E esse desgaste, tudo tem um fim. Tudo tem que chegar a algum lugar. A menopausa adiantada aqui, ela só está refletindo o tanto que o organismo acelerou o processo de envelhecimento, posteriormente de morte, né? Só que essa alimentação errada e essa condição errada não afeta só essa parte do organismo, afeta também a mente. O profeta diz aqui, ó, deixa eu ver aqui. Minha mãe e sua mãe chegaram àquela idade nos 45 anos. A minha esposa chegou a esta idade aos 35. Agora, baixou para 20. Toda a raça humana está podre. Bem, se o ser físico, o nosso corpo está sendo dilacerado assim por comer alimentos híbridos, as tensões que o apodrecem, não apodrece isso também as células do cérebro? Então podemos ver como as mulheres podem sair nas ruas peladas, podemos ver como eles podem correr através nas ruas 120 milhas por hora, e todas essas coisas. A mente já está fraca, eles não estão conseguindo ter juízo, porque se tivesse juízo haveria temor. Uma pessoa a 100 por hora numa rua de uma cidade, se ele tivesse um pouco de juízo, um pouco de temor, ele ia pensar, e se passa uma criança? E se vem um bicicleteiro e eu atropelo? Eu vou ser culpado do sangue daquela criança ou daquele bicicleteiro, se ele talvez nem aceitou a Cristo e vai para o inferno?
mas é uma era de argumentos e razões. Quando alguém desordenado atropela uma pessoa, eles já lançam um argumento, o advogado vem e ajuda ele a lançar um argumento para se defender e passar por cima daquilo. O que essa criança estava fazendo no meio da rua? Ora, ela podia estar fazendo um monte de coisa, ela podia ter escapado da mãe, podia ter aberto o portão e saído para a rua, e infinidade de coisas. Isso não é desculpa para uma pessoa andar 100 por hora numa rua. Já sabendo disso, tem que haver prevenção. Anda numa velocidade que, se eu precisar parar, eu não atropelo ninguém. Mas a neurose, a deficiência mental, a alimentação errada, as drogas, a agitação da era, está fazendo com que as pessoas percam a razão, percam o senso, o juízo, e andam se comportando como loucos mesmo. Loucos, literalmente falando. Mente fraca, doente mental. Alimentação, estresse e droga, todo tipo de droga. Cigarro, bebida, droga, literalmente falando, narcóticos. As células do cérebro. Então podemos ver como as mulheres podem sair nas ruas peladas. Para uma mulher tirar a roupa, por que uma mulher de 30 anos atrás tinha vergonha e hoje não tem mais? Isso não tem nada a ver com modernismo, tem a ver com qualidade da pessoa. A mente está fraca, ela não sente mais vergonha, o caráter está corrompido, faz com que elas e eles se comportem dessa forma, anticristo, antipalavra, fazendo tudo que é errado, glutonaria, comendo demais, bebedices, prostituições, mente fraca e espírito incrédulo, alma incrédula. Não creem mais na palavra de Deus. Eles não acreditam que o Senhor vai castigar. O Senhor disse, os beberrões não entrarão no reino do céu. Ele disse, os viciados, os adúlteros, os fornicários, sodomitas, que é o homossexualismo, não entrarão no reino do céu. Ainda que o governo libera casamento natural com homem, mulher com mulher, perante Deus continua sendo pecado e eles vão para o inferno. O governo está ajudando o pecado. E isso custará muito caro para os líderes. Todos os líderes vão pagar um preço caro por isso. Não somente nesta nação, mas em todos os lugares estão mentalmente perdidos. Então, quando os abrirmos, o Senhor permitindo aquelas 7 taças e mostrar aquelas coisas horríveis que vai acontecer na tribulação, então o homem estará demente de tal maneira, após algum tempo, até que eles imaginarão que estão vendo formiga do tamanho de uma montanha. Essa fraqueza mental hoje, ela não é tão pesada devido à era folgada. Todo mundo come bem, todo mundo bebe, todo mundo anda de carro, todo mundo dorme, todo mundo tem casa, todo mundo vai para o rio, todo mundo tem lazer. Mas quando isso for cortado, pelo período da tribulação, que não haverá facilidade para nada, e a pressão vai aparecer, e não vai ter água para beber, e não vai ter comida para comer. E eles, com suas mentes fracas, com pouca coisa, eles ficarão dementes, vendo coisas. E o profeta diz, como a Bíblia diz, eles verão imaginariamente uma formiga do tamanho de uma montanha. E vão sair correndo desesperados, tentando esconder atrás de alguma coisa ou embaixo de alguma coisa. Ali não existe nada. É só ele que está mentalmente acabado. Uma formiga, um escorpião, qualquer coisa assim, enorme, uma coisa que vai passar por cima. Aquilo é só ilusão, não existe. Mas perturbará o povo da terra, por causa das suas mentes fracas, os seus corpos fracos. Porque deram as costas para o Senhor. Quem é o curador do nosso físico?
o Senhor Jesus Cristo, deram as costas para o curador. O que resta quando você rejeita o remédio? Somente enfermidade, somente dor, somente sofrimento. E quando o Espírito Santo for tirado, que ninguém mais poderá ser curado, aí essa situação subirá a nível horrendo. As pessoas vão ver multidões correndo de nada. Quem não tiver a mente fraca e olhar, mas do que eles estão correndo? Olhando para trás e gritando, desesperado, caindo um por cima do outro, se pisando tudo. Não tem nada lá atrás, mas para eles tem um enorme de uma formiga ou um escorpião correndo atrás deles. Mente fraca, alimentação fraca. Por que as crianças têm que entrar na escola com 1 ano de idade hoje? As suas mentes já estão fracas. Há uns anos atrás, devido à alimentação vindo fazendo mal para o ser humano, para as crianças, para as pessoas, o aprendizado foi ficando difícil. Assimilar, gravar matéria na sua mente, gravar, aprender, estava ficando difícil. E o índice de reprovação nas escolas era muito alto. Então inventaram o quê? Um novo método de avaliação de alunos, esse ensino contínuo aí, progressivo, que não reprova o aluno. Por quê? Porque o índice de evasão nas escolas era muito alto. Por quê? Porque eles iam para a escola e não estavam aprendendo, não estavam conseguindo assimilar a matéria, não estavam conseguindo pegar a matéria. Reprovava 1 ano, reprovava 2, reprovava 3, saía da escola. Fazer o que na escola? No tempo do meu avô, que fazia só a 4ª série, conversa com uma pessoa de idade ainda, que estudou até 4º ano só do grupo da época, para ver o que ele aprendeu. Sem condições, andando a pé 5, 6, 10 quilômetros para ir para a escola, não tinha material suficiente, não alimentava o suficiente, só a comida de casa mesmo, não tinha nada de merenda na escola, mas eles tinham umas mentes sadias. Tudo que eles aprendiam, eles lembram até hoje, com 80, 90 anos de idade. E nós já estamos chegando numa condição que coisas que aconteceu a semana passada, o mês passado, já está ficando no esquecimento. Isso só mostra que nós estamos morrendo, nós estamos avançando na decadência da nossa carne aceleradamente. Por isso inventaram esse estudo contínuo, progressivo, que não reprova ninguém. Por isso colocam as crianças desde o 1º ano na escola, para que isso já vá entrando aos poucos, rebatendo, do 1º até o 7º. Essa criança entra com 1 ano na escola já vendo figuras e coisas, até os 7 anos que ela vai para os 6 anos que ela vai para o 1º ano, ela já estudou 5 anos. Para começar, aí sim, o ensino que vem ser avaliado depois, né, que vem ser contado. Isso só prova que nós estamos ficando cada vez mais fracos, mais débeis, mais necessitados e que o mundo está acabando. Ao contrário do que a ciência diz, que não é verdade, que daqui a uns dias nós teremos gênios, como sempre se pintou, não. Nós vamos ter dementes, muitos dementes. Muitas pessoas fracas da cabeça, muitas pessoas doentes, que já estão em níveis horrendos. Infelizmente, não é passado para a humanidade, fica tudo encoberto. Mas olha os postos de saúde, como que estão? Olha os hospitais. Isso só mostra a nossa decadência, alimentação errada, estresse, canseira e falta de Cristo. Deram as costas para o Senhor, estão pagando o preço. O único curador, o único que ajuda é o Senhor Jesus Cristo. Viraram o rosto para Ele.
estão pagando preço. E vão continuar pagando até ir para a sepultura, se não se arrependerem e voltarem para o Senhor. Seja eu, seja quem for. Então, quando os abrirmos, o Senhor permitindo, aquelas 7 taças e mostrar aquelas coisas horríveis que está na Bíblia, né? O homem estará demente de tal maneira, após algum tempo, até que eles imaginarão que estão vendo formigas do tamanho de uma montanha. Elas atormentarão as mulheres, haverá gafanhotos sobre a terra com cabelos longos. Imaginarem, as mulheres com a cabeça fraca também, vão imaginar um gafanhoto, tamanho de uma montanha, com um cabelão de pendurado, grandão, para atormentar elas. Para atormentarem as mulheres que cortaram seus cabelos, como de mulher, que cortaram os seus cabelos como de mulher, pendidos sobre esses bichos. Um gafanhoto com uma grande cabeleira, e grandes dentes como de um leão, ferrões em suas caudas como um escorpião, e assim por diante, para atormentar o homem sobre a terra. Mas então será muito tarde para fazer qualquer coisa sobre isto. Conserte-se agora, vem atormentar. O que está acontecendo hoje vai dar fruto daqui uns dias. A alimentação errada, a neurose, o excesso de álcool. Já foi provado que o álcool destrói as células do cérebro. Drogas, cigarros e assim sucessivamente. Isso hoje é uma preparação para que as pessoas que praticam isso, estão praticando e dão as costas para o Senhor, ele está sendo preparado para ser atormentado daqui uns dias. Porque os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. E ele disse que purificará a terra com fogo e lançará tormentos nas pessoas que rejeitaram a sua palavra. A humanidade está caminhando para um caos, para uma destruição, para um sofrimento. Ver bichos do tamanho de uma montanha, para aqueles que vão ficar aqui no tempo da tribulação. Mas para aqueles que o Senhor Jesus tem prometido tirar daqui, levar para o céu, no tempo que a terra for purificada, não haverá nada disso. Ainda que essas pessoas hoje já estão se guardando, elas estão guardando seus corpos, elas estão zelando deles. O Senhor não disse? Ele disse em sua palavra: aquele que violar este corpo, Deus o destruirá. As pessoas andam violando o seu corpo de várias formas. Com comida exagerada, ficando obesos. Com bebida exagerada, ficando alcoólatras e viciados. Com noitadas, tirando o sono. Exageros de academias, e assim vai. Todo mundo paga um preço por quebrar a palavra de Deus. O Senhor disse, e Ele vai cumprir: quem violar o templo do Espírito Santo será destruído. Por isso as pessoas estão nessa condição, porque estão violando o corpo delas, que era para o Espírito Santo habitar. Mas graças a Deus que nós estamos aprendendo de Deus. Temos buscado e feito o possível para não desagradar mais a Deus, né? Mais do que já desagradamos na nossa vida. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que o Senhor nos ajude a permanecer na sua palavra, firmes, e observar a sua palavra. Está escrito: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que te testificam. Então vamos ver o que fala do Senhor, o que Ele pede, o que Ele ensina. Tudo que Ele fala, Ele vai cumprir. Vai cumprir as bênçãos e vai cumprir o castigo também. Se Ele não cumprir o castigo, Ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser justo.
como ele prometeu castigar os desobedientes, por mais que ele espere com paciência e misericórdia por muitos anos, um dia ele tem que cessar a misericórdia e a paciência, porque chega o dia dele exercer o juízo. Ele estabeleceu o juízo. Se ele nunca cumprir o juízo que ele estabeleceu, sendo perfeito e eterno, passou a ser um transgressor de si mesmo. Então, mais cedo ou mais tarde, o juízo será estabelecido, e as pessoas que quebraram a sua palavra terão que pagar o preço que está escrito dentro dessa Bíblia aqui. Cumprirá, porque o Senhor prometeu. Aproveite o tempo da misericórdia. Aproveite agora, que Ele está dando chance, porque depois que encerrar há um limite, a Bíblia diz. Quando ultrapassar esse limite, o Senhor não volta mais atrás. Ele não pode. Quando entrar o tempo do juízo, não pode voltar mais o tempo da misericórdia. Dali para frente é só juízo, é só tormento, é só castigo. E Ele tem que cumprir com essa parte. Ele não é mau, Ele é justo. Ele é um Deus, e para Ele ser justo, Ele tem que cumprir com a parte do castigo também. Senão Ele deixa de ser um Deus justo. Então vamos vigiar, né? Pedir misericórdia, e aproximar mais de Deus, aprender mais do Senhor, para nos livrarmos do juízo que cairá na terra muito em breve. Muito em breve. Não há mais escrituras para a terra, a não ser a vinda do Senhor. Tudo já se cumpriu. Agora está faltando a vinda do Senhor e a grande tribulação. Então, Deus tem misericórdia de nós. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vigiem mais, observem mais a palavra de Deus. Tomem mais tempo lendo a mensagem, lendo a palavra de Deus. Todos os dias tomem um tempo para ler a palavra de Deus. Isso é muito necessário para as nossas vidas, né? Amém? Vamos fechar o olho. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus, por Tua palavra santa e verdadeira. Que cada pessoa aqui possa dar mais atenção, meu Deus, para Ti, para a Tua palavra, e livrar do juízo que cairá sobre a terra, porque o Senhor tem que cumprir a Sua palavra. Tenha misericórdia de nós e nos ajude, meu Deus, para que possamos nos livrar do mal que virá sobre a terra daqui a pouco tempo. No nome de Jesus Cristo eu te peço e agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Cura os enfermos, concede o que cada um tem necessidade, meu Deus. Abre o entendimento de cada pessoa para a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, te peço para a Tua glória. Amém, meu Deus. Amém.